Sabrina Barbosa, qual é a hora da escolinha do professor Cacá? Sabrina Barbosa conversou com uma historiadora para a gente entender quem foi Tiradentes, qual foi o legado que Joaquim José da Silva Xavier deixou, né? Mas você sabe de uma coisa? Tem uma história dessa, Cacau me lembra aqui o seguinte, que me pergunta se quando era criança, eu achava que Tiradentes arrancava o dente do povo, mas arrancava mesmo, não existiam dentistas, né? Eram pessoas que se habilitavam lá e que tinham a habilidade de arrancar o dente. E não era do jeito que a gente está acostumado a ver hoje, né? Era na tora, era no cru, como diz o outro. Mas enfim, vamos saber como é que Tiradentes, como é que Joaquim José da Silva Xavier virou símbolo de luta pela liberdade e o que a história ainda ensina para o Brasil de hoje. Sabrina Barbosa, a professora Sabrina explica pra gente, vai lá. Oi, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Hoje é feriado nacional, dia de Tiradentes, esse importante ícone da nacionalidade, mas que tem muita gente que ainda não conhece o porquê da data, nem quem foi Tiradentes. Vamos refrescar a memória das pessoas? Nós vamos conversar agora com a historiadora, doutora Ariana Sá, que está aqui comigo, para falar um pouquinho sobre quem foi Tiradentes, essa data tão importante hoje, dia 21 de abril. É um feriado nacional, mas até chegar a essa data e ser feriado foi uma luta histórica. Conta um pouquinho pra gente como foi isso. Joaquim José da Silva Xavier, né, o Tiradentes, era alferes, trabalhava no exército português, fazia biscates também, né, para completar a renda. Então, assim, ele foi minerador, ele também tirava dentes, né, ele era dentista na época, daí o nome dele, Tiradentes. E ele, assim como algumas pessoas lá das Minas Gerais, começaram a achar que os impostos que estavam sendo cobrados pela coroa portuguesa não condiziam com o que estava realmente tendo sido retirado das minas, né? Então começa todo um processo de rebelião. Não é a primeira, houve muitas rebeliões antes de 1789, entretanto foi a mais significativa, por quê? Porque a coroa portuguesa resolveu deixar como marco de referência, tipo, vamos fazer com que haja de fato uma repressão muito forte para que não se repita mais. E aí 10 condenados, né, dessa rebelião foram condenados, foram julgados, tal, mas tinha um que saiu de bode expiatório, que foi o Tiradentes. Era aquele que não tinha muitas referências, nem tinha muitos contatos na corte portuguesa, portanto, 9 foram perdoados, foram para o degredo lá em Angola, mas Tiradentes ficou como mártir, ficou como aquele referência. Então ele foi enforcado, depois foi esquartejado, os pedaços dele, né, do corpo dele, ficaram espalhados em todo o caminho que ligava Ouro Preto ao Rio de Janeiro e a cabeça dele ficou exposta na Praça de Ouro Preto. Por quê? Né? Porque era para todo mundo passar e ver o que acontecia com as pessoas que fossem contra a coroa portuguesa. Então, feito isso, durante muito tempo, né, o Tiradentes fica esquecido pela historiografia, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que sempre pensou em construir uma história nacional, não o recupera, afinal de contas, né, como a gente conversava, ele quem mandou matá-lo foi Dona Maria, que era a avó de Dom Pedro I e a bisavó de Dom Pedro II, e ele fica meio que esquecido pela historiografia. Entretanto, vem a República. Todo o regime que se estabelece precisa de mártires, de referências e tal. E o Tiradentes foi recuperado lá da história. Final do 18, comecinho do século 20, né, 19, 20, final do 19, começo do 20, recuperado como símbolo nacional de resistência, de busca pela liberdade, contra o regime colonial. E eles estabelecem essa referência e se constrói essa ideia em torno de Tiradentes. E você pode ver que Tiradentes ele morre bem pertinho da Semana Santa, né? Então, aos poucos, foi se tomando um pouco o aspecto de Tiradentes, um pouco da imagem de Jesus Cristo. E é tanto que na maior referência que tem, se você abrir assim, Tiradentes em Confidência, vai ter lá uma tela. Aí você vê que naquela tela tem Tiradentes deitado, né, todo esquartejado, e a cruz aqui, o crucifixo. Passado isso, vem a ditadura militar e novamente ele é recuperado. Agora como herói nacional pela ditadura militar
E em 2002 vem a lei que finalmente estabelece o feriado de Tiradentes, que é o dia 21 de abril. Exatamente, você traz uma data assim específica para chegar até esse momento de ser um feriado, mas muita gente ainda passou um bom tempo a não considerar, e aí fica, não é ponto facultativo, não é obrigado você de fato responder pelo calendário, porque está lá o símbolo vermelho, quando no calendário está o símbolo vermelho é de fato feriado, e ainda continua um pouco essa controvérsia de é feriado ou não é feriado, mas pela importância da causa toda, mesmo sabendo que foi algo intitulado pela ditadura militar, a gente tem que respeitar isso no calendário. Mas para os historiadores, o nome Tiradentes, essa data do dia 21 de abril, de fato, tem uma grande representação histórica para o Brasil em termos de revolução, de revolta, de algo que poderia se posicionar, e a gente tem essa data para relembrar isso? Olha, é bem controvertida a pessoa, né, Tiradentes, e é bem controvertida a própria história desse período da Inconfidência Mineira. Nesse mesmo momento, ali em Minas Gerais, havia muitas revoltas de escravizados contra o poder estabelecido pelos senhores de escravizados, etc. e tal. Agora, de toda sorte, qualquer data simbólica que seja recuperada no calendário e que traga um pouco da história do Brasil é importante, porque hoje é um dia que a gente está aqui conversando sobre Tiradentes, sobre o período colonial, sobre a forma como a coroa portuguesa colonizou o Brasil de uma forma absurdamente assim, exploratória, tão exploratória que você veja que nesse momento da Inconfidência em si, o Marquês de Barbacena estava chegando aqui no Brasil e estava colocando que naquele momento iria chegar a 100 arrobas de ouro. Né? E essas 100 arrobas de ouro era impossível, porque as minas já estavam sem tanto minério, não tinha mais nem como juntar aquela quantidade. Mas Portugal não tinha essa referência. Entretanto, é importante que a gente sempre esteja referenciando datas nacionais simbólicas para que a gente possa, nesse momento, estar aqui conversando e dizendo, olha, aconteceu a Inconfidência Mineira, aconteceu a colonização, existe a primeira república que recupera esse mito, existe a ditadura militar que o coloca como símbolo nacional, né, como herói nacional, e 2002, em plena processo de democracia, se resolve na Câmara dos Deputados, se resolve no Legislativo, estabelecer como sendo uma data nacional. Obrigado aí à professora pelos esclarecimentos, pela aula que ela nos deu, e agradecer a Sabrina Barbosa também por ter feito os questionamentos todos. Enfim, temos uma data histórica, que não deve e não pode ser ignorada, 21 de abril, Tiradentes, feriado, né? E mais que feriado, para a gente repercutir toda essa questão, refletir sobre toda essa questão, por que estamos hoje, por que somos independentes de Portugal, por que somos uma república independente, por que somos um país independente. Tudo começou lá atrás, com o Joaquim José da Silva Xavier, nosso Tiradentes. Agora, apareceu